Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à nossa primeira aula, a aula inicial da capacitação em bioética do Hospital Glória d'Or, em parceria com o IDOR. Essa é a primeira aula de 3. Serão todas as quintas-feiras, as próximas quintas-feiras, no horário de 17 horas. Além da aula ao vivo, com possibilidade de interação, nós teremos os vídeos gravados e disponíveis no canal no YouTube, no canal do IDOR. Então, se você gostou da aula, pode compartilhar o conteúdo com os colegas. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Marcelo London, diretor médico do Hospital Glória d'Or. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lumaira. É uma oportunidade muito bacana que a gente tem agora entre nossos colegas, nossos colaboradores aqui do hospital. A gente planejou e finalmente conseguiu aqui organizar uma discussão sobre bioética aqui com a presença da Lumaira. Tá? Essa era uma necessidade nossa, a gente precisava trazer os assuntos de forma estruturada, organizada, bioética. É algo que para a gente ainda é novo, né? É um assunto que a gente precisa discutir, e aí nada melhor do que alguém como a Lumaira que traga isso para a gente, que a gente consiga estruturar isso bem e com toda certeza a gente melhorar as nossas discussões aqui. Lumaira Marques, ela é enfermeira, doutora em bioética e saúde coletiva pela UERJ, UFRJ, UF e Fiocruz. Tá? Então tem uma formação bastante sólida e vai trazer o conhecimento dela aqui, com toda certeza, será ótimo. Obrigado, Lumaira. A palavra está contigo, tá? Boa tarde. Obrigada, Marcelo. Queria começar agradecendo esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar dentro da Rede d'Or, trabalhando esse tema que eu sou completamente apaixonada. E feliz também por entender que vocês sentiram a necessidade, né, a importância desse tema na vivência de vocês. Eu, como especialista nessa área, então, fico muito feliz em saber que as pessoas estão se interessando e querendo conhecer e aprender cada vez mais. Então, com muita gratidão que eu estou aqui, de coração aberto, para discutir com vocês, e não só para ensinar, mas é lógico, é uma troca, é para aprender. Eu acho que a gente tem muito que trocar, vocês que estão aí na linha de frente têm muito que ensinar, muito que discutir, muito que refletir. Eu acho que é esse o propósito aqui dos nossos encontros, é a gente promover um espaço de reflexão. Afinal, bioética é isso, né? Bioética é reflexão. E nessas 3 aulas a gente vai trazer um pouquinho, né, das principais reflexões da bioética. O objetivo dessa aula, então, é uma aula introdutória de apresentação, para quem não conhece, conhecer a bioética, para quem já conhece, resgatar os conceitos básicos da bioética. Vou trazer um pouquinho da linha do tempo, para contextualizar, né, em que momento estamos da bioética. E trazer também as discussões dilemáticas, que eu acho que isso que é o diferencial, é o que a gente quer discutir, né? Como ela se aplica na prática, trazendo a importância e a leveza para a prática de vocês. Mas o objetivo por trás de todas essas aulas, né, é trazer pessoas, né, encontrar pessoas que tenham afinidade ao tema. Então, se é um tema ainda desconhecido, a gente vai estar aqui nesse espaço aberto para vocês conhecerem e perguntarem à vontade. Porque é isso, a gente precisa de pessoas interessadas, precisamos de pessoas dispostas a dialogar sobre esses conflitos da bioética, sobre essa prática da bioética, porque a gente pensa em montar um comitê de bioética, né, estruturar isso, a convite do Marcelo, essa a ideia. E aí a gente está aqui disposto a capacitar vocês, trazer esse assunto, trazer os temas da prática do dia a dia, para então, a longo prazo, a gente pensar nesse comitê, pensar nessas pessoas dispostas ao diálogo. Então, a ideia é essa. Pode começar a minha apresentação, Maria Eduarda, por favor. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos hoje, mas eu espero vocês nos próximos 2 aulas. Bom, então a ideia inicial é mostrar essa leveza da bioética na prática profissional. Pode passar. Isso. E aí, antes da gente começar, eu preciso... a gente vai fazer a chegância. É uma dinâmica, né, para vocês que estão chegando, vamos se acomodando, né, estando presente para essa discussão, esse assunto de interesse aí de vocês que se inscreveram, né? Então, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês digam como estão chegando, né?
Isso é um espaço importante. A gente precisa olhar para a gente para depois poder olhar para os outros. E a bioética é isso, né? É abrir e permitir esse espaço de escuta de si e do outro. Então, vamos primeiro ouvir como estamos chegando, né? Respirem fundo aí onde vocês estiverem, né? Quem está no trabalho ainda, saindo do trabalho, já está em casa. Como que vocês estão nesse momento para essa discussão, né? Como que vocês estão chegando para esse nosso encontro? Bom, eu vou começar, mas eu espero que vocês coloquem aí no chat como que vocês estão chegando, já que a gente ainda não tem uma interação aqui, eu só precisava ver o chat. Eu vou começar então falando como eu estou chegando, e aí vocês aos poucos vão respirando e sentindo como que vocês estão para esse nosso primeiro encontro, combinado? Bom, já comecei falando que eu estava muito feliz, né, com esse convite, então estou chegando muito animada, estou chegando curiosa para ver como que vai ser essa nossa discussão, esse nosso encontro, então estou animada e feliz. Alguém consegue me dar um feedback do chat? Como que as pessoas estão chegando? Consegue fazer essa leitura para mim? Porque eu não tenho acesso aqui. Pronto. Não sei se as pessoas entraram também, né? A gente pode esperar um tempinho. Quem for chegando, quiser colocar como está se sentindo. Aí alguns já estão respondendo. Vão se permitindo olhar para si, né, e responder com sinceridade, honestidade, como vocês estão se sentindo. Porque acho que a bioética é isso, a gente precisa encontrar espaços seguros e confortáveis para que a gente possa compartilhar. E nada melhor para chegar nesse espaço seguro do que ser sincero consigo mesmo em primeiro plano, né? Então é isso, tem pessoas orgulhosas de estar aqui, animado, interessado, com vontade de aprender. É isso, vão olhando para si e tudo bem quem estiver cansado, não estiver afim, tudo bem, a gente tem que aceitar nossas emoções e é isso, a bioética vai trabalhar com pessoas, a gente vai falar um pouquinho desse conceito. E as pessoas têm emoções e sentimentos que variam ao longo do dia, ao longo das horas, e a gente precisa aceitá-las. É por isso que esse espaço, esse momento inicial, ele é importante, para a gente se reconhecer, para depois reconhecer o outro nessa conversa. Feliz? Tá, muito bem. Então, vocês vão se respondendo aí, eu vou continuando aqui a nossa conversa. Bom, pode passar, por favor. E aí, para a gente falar de bioética, eu preciso saber o que vocês sabem sobre esse conceito, né? O que vem à mente com essa palavra? Quando te chamaram para essa aula para falar leveza da bioética na prática profissional, o que veio na cabeça de vocês? Né? O que vocês sabem, já ouviram dizer? E aí, para tentar interagir, vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu vou precisar que vocês acessem esse site, ou aqui no computador, ou do celular de vocês, digitem aí www.mente.com, e aí nesse site, a página inicial vai aparecer um campo para colocar um código. É só colocar aí, inserir esse número, e aí vai aparecer 3 campos para preencherem. Podem colocar o que vem à mente. Bioética para mim é isso, bioética se relaciona a isso. Pode colocar só uma palavra, podem colocar até 3 palavras. Mas preencham, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês entrarem no site, colocar o código e dizer o que vem à mente com essa palavra, para a gente, a partir daí, começar a nossa discussão. Por quê? Eu sou professora, nem sei dizer desde quando, né? Porque a gente não consegue achar esse momento na vida de quando a gente virou professora. E eu acredito numa educação de que o conhecimento ele tem que ser construído. Eu tenho que partir a partir do que vocês já sabem, né? Não adianta eu chegar aqui e colocar todo o meu conhecimento e desconsiderar toda a vivência que vocês têm. Então, a gente precisa construir em conjunto. Por isso que eu queria ouvi-los, saber o que vocês já sabem da bioética, para a gente partir desse ponto em comum, sem desconsiderar toda a bagagem que vocês têm. E aí, todo mundo já anotou esse código e esse site, que eu vou descompartilhar essa tela para eu projetar as palavras que vocês estão colocando. É anônimo essas palavras, então fiquem tranquilos. E aí a gente compartilha para discutir a partir do que vocês jogarem aqui. Isso, já tem algumas palavras aparecendo. Conseguem ver? Bioética se relaciona com ética prática, ética no atendimento, cuidado, valores, moral, sociedade, pesquisa.
Vamos ver se parece mais alguma, senão a gente vai trabalhando o conceito em cima dessas palavras que vocês jogaram. Decisões médicas, cuidado ao próximo, ética profissional, respeito, ótimo. Tá, vou trabalhando em cima dessas palavras e assim, quem for chegando e preenchendo e agregando mais palavras, a gente vai conversando. Bom, vou começar pelas palavras em destaque, né? Aqui no meio tem cuidado, respeito, valores. Bom, bioética, sim, tem relação com cuidado, porque a gente está falando da bioética clínica, a gente está falando dessa bioética dentro da prática profissional. Então, a gente está necessariamente falando do cuidado, né? Esse cuidado em saúde. Isso que vocês vivenciam no cotidiano de vocês. A bioética ela vai se estabelecer no cuidado a partir do momento que o cuidado ele está na relação das pessoas, né? Entre um e outro, entre o usuário de saúde e o profissional, entre os profissionais. Então, esse cuidado, ele vai fazer parte das discussões bioéticas e a gente vai precisar muito do respeito, tanto para entender o outro quanto o respeito para si. Porque a gente vai perceber que nós temos os nossos valores também, temos os nossos limites, temos os nossos... Enfim, a gente tem que entender os nossos limites dentro das discussões bioéticas, né? Então, faz parte também trabalhar com respeito, ele é primordial para as nossas discussões. Valores, a gente vai trabalhar o tempo todo com valores, a gente vai falar de valores pessoais, valores coletivos, valores morais, valores não morais, então esses conceitos também são importantes para a nossa discussão. Moral, então aqui também é legal trazer a moral para diferenciar o conceito, né? Bioética, de moral e de ética, que também apareceu ali. Bom, vou começar pela ética para ficar uma ordem mais fácil de entender. Ética, a gente está falando de ética, é a ética da vida. A ética são as discussões sobre o que é bom ou mal no nosso dia a dia, né? Então, tudo que a gente fala, é ético, não é ético. Então, a gente está discutindo, investigando o que é bom, o que é correto. Quando a gente fala de bioética, a gente está falando da investigação do que é bom dentro dos assuntos da vida, né? Do bio. Então, a gente está falando dessas investigações do que é correto ou bom. Por isso que a gente traz a bioética para a nossa área da saúde. A gente está lidando com vidas, com pessoas. Então, é a discussão do que é certo, correto, bom, dentro dessa área da vida, do biológico. E a moral são os costumes, os hábitos que essas pessoas, que esse bio, ele reproduz. Então, a ética vai trazer a discussão do que é certo, o que é errado, e a moral que a gente faz. E depois a gente vai discutir se está certo ou errado, mas a moral são nossos hábitos, nossos costumes. Então, essas palavras, elas sempre aparecem nas nossas discussões, então é interessante a gente trazer essas diferenças. Então, ética no atendimento, então vai relacionar isso, o que é bom, o que é correto dentro do atendimento. A gente vai falar de ética em pesquisa, que eu vi ali que tem, né? Ética profissional, cadê? Ética a experimento animal também está dentro dessa discussão da bioética, a gente está falando da vida, né? Então, o que é correto, o que é bom dentro dos experimentos animais. Vamos ver. Sociedade, então, a gente está falando bioética, é a relação entre as pessoas. Então, com certeza, a gente está discutindo muito sobre sociedade. Deixa eu ver se tem alguma diferente. Decisões, bioética está falando sobre decisões, porque a gente está falando de relações, a gente está falando de problemas éticos dentro das relações, dentro da área da saúde, no nosso caso. Então, a gente está falando de decisões médicas e decisões profissionais. Então, a bioética necessariamente tem a ver com decisões, com avaliação. Para a gente decidir, a gente tem que avaliar. Então, tem julgamento, tem avaliação, a gente vai ter que separar isso. Vai trabalhar com dados do paciente, então a bioética também trabalha com esses dados, com confidencialidade, com privacidade, então são outras palavras relacionadas. Pesquisa, já falei que também está dentro da bioética, né? A gente vai trabalhar com pesquisa, tem a ética em pesquisa. E eu acho que foram todas as palavras. Então tá, essa é a bagagem que vocês trouxeram, são palavras que têm relação, sim, direta com a bioética. E aí, deixa eu parar de compartilhar, que eu vou trazer um conceito mais estruturado do que é a bioética. Pode compartilhar o slide, fazendo favor? Pronto, pode passar. E aí, de tudo isso que eu falei da bioética, todas essas palavras que se relacionam, eu trouxe esse conceito aqui, um pouquinho mais amplo, mas eu vou encaixar depois as outras palavras aqui para vocês entenderem. Bom, o conceito de bioética é esse. Bioética nada mais é do que os deveres do ser humano para com o outro ser humano e de todos os seres humanos com a humanidade. Então, vocês viram que deu uma ampliada um pouco,
tá um pouco mais acima do que a gente estava conversando ali atrás, das palavras que vocês trouxeram. Está um pouco mais acima. A gente está falando de bioética, dos deveres entre os seres humanos, dos deveres do ser humano para com a humanidade. E eu ampliaria isso aqui mais e colocaria com a biosfera, né? Porque não é só entre os seres humanos, a gente está falando de seres vivos. E aí essa imagem, acho que vem trazer um pouco mais didático isso que eu quis dizer. Não sei se vocês conhecem, essa é uma tradição da Catalunha, né, da Espanha, é a Torre Humana. E eles formam esses castelos, essas torres humanas, chegam a ter 8 andares de pessoas. Então tem todo um preparo, uma estrutura para que se sustente essa torre. E o mais curioso e diferente de pensar é que quem sobe lá no topo é uma criança, geralmente de 5, 6 anos, enfim. Então imagina a altura disso e imagina a confiança que eles têm que ter no trabalho do outro para que essa torre se sustente, para que eles consigam esse resultado. Então, fazendo uma analogia com a bioética, eu acho que a bioética é isso, é da gente entender a importância de todos esses indivíduos aí nessa torre. Se vocês olharem na imagem, a gente vê a relação entre eles, né? Uma relação de dependência. Se a gente tirar um desses castillers, né, que são esses homens que fazem a torre, se a gente tirar um deles, com certeza vai fazer falta, e com certeza não vai se sustentar da maneira como eles planejaram. Então, todos são importantes, todos são interligados. Então, acho que essa analogia, acho que essa foto apresenta bem. A bioética é isso, a gente entender que todo mundo é importante no processo, todos os seres humanos e todos os seres vivos, por isso que eu digo que é um pouco mais amplo. A gente pode pensar, então, aqui nas relações entre os seres humanos, todo mundo aqui tem seu valor, né? Sua dignidade humana tem que ser preservada, mas a gente pensar nos animais, enfim, na biosfera, todo mundo tem seu valor também. Então, a bioética vem para cuidar dessas relações, desses deveres. Então, traz a importância da gente enxergar essa interdependência. Às vezes, a gente, no nosso dia a dia, trabalha na correria e não entende que aquele outro também é importante para o nosso processo. Às vezes parece que não, né? Porque nós adultos somos independentes, fazemos várias coisas, mas se a gente parar para refletir na sociedade, no mundo, na biosfera, todo mundo ali tem o seu papel. Todo mundo ali está interligado. A gente precisa do outro para sobreviver, né? É um conceito filosófico que o homem é um ser social. A gente precisa do outro para sobreviver, mesmo nessa vida adulta, parecendo que não, que somos independentes. Mas a verdade é que é essa. A bioética vem para discutir essas relações, a relação dos seres vivos, do homem com o homem e dos homens com os animais, as plantas, o meio ambiente. Bom, esse conceito é um pouco geral, e aí a gente vai trazer um pouquinho para a nossa área, a área da saúde. Pode passar, fazendo favor? A bioética, ela tem vários ramos, né? Então, a gente está falando de uma bioética geral, que traz essa relação dos seres humanos com a biosfera, vou colocar assim, mais amplo. E aí tem a discussão da ética animal, ética ambiental, e tem a discussão da bioética clínica. A bioética clínica é essa que nós estamos aqui na área da saúde discutindo. É a discussão da relação do ser humano com outros seres humanos dentro da área da saúde. E aí tem alguns temas que eu coloquei aqui, tem outros, mas não coube, mas só para vocês pegarem alguns exemplos do que está dentro da bioética clínica. E é essa bioética clínica que vamos discutir aqui nos nossos próximos encontros. Bom, a bioética clínica ela vai trabalhar com a privacidade e confidencialidade. Quem aqui nunca vivenciou alguém na mesa de um bar ou num restaurante contando casos e casos sem cuidar da privacidade e da confidencialidade dos dados ali na mesa, né? Então, é um caso de discutir aqui a questão de privacidade, confidencialidade, então é um caso de bioética clínica. Não sei se o hospital de vocês recebem participantes de pesquisa. Então, se recebem, vocês sabem checar se aquele protocolo de pesquisa está sendo seguido, sabe se é uma pesquisa que está dentro dos padrões éticos, do comitê de ética, se tem um protocolo de pesquisa aprovado, enfim. Aqui também é um tema da bioética clínica. Alguém já passou aí por alta revelia? Se foi uma situação tranquila? Se vocês souberam conduzir esse caso? Se teve processo ou não teve? Então, também tem casos para discutir dentro da bioética clínica. Internação involuntária, internação compulsória, é ético, é legal? Alguém já passou por essa situação? Podem colocando também no chat, podem ir jogando essas perguntas que eu estou colocando aqui, tá bom? Se gerou mal-estar para vocês, enquanto profissionais, ou se para a família, né? Porque é uma situação, enfim, que gera conflito, né? Entre as partes, entre familiares, usuário e profissionais de saúde. Outra
tema importante dentro da bioética clínica? Comunicação de más notícias. A gente sabe que temos muitos problemas de comunicação. E aí, quando vai falar de más notícias, aí a gente também precisa desenvolver muito nossas habilidades. Então, não sei quem que já passou por essa situação de ter que comunicar uma má notícia, se foi tranquilo, se foi constrangedor, se conseguiu se comunicar de maneira assertiva, ou se não, se teve processo, não teve por falha de comunicação. Então, também temos inúmeras questões éticas aí nesse processo de comunicação de más notícias. Reprodução assistida, uso de células-tronco, então também temos discussões de podemos escolher o embrião, sexo, características físicas, a gente pode escolher quais doenças a gente quer eliminar, enfim, se a gente tem um embrião congelado e o parceiro faleceu, posso utilizá-lo, não posso, descarto. Então tem toda uma discussão também em torno desses assuntos. Doação de órgãos, então também temos alguns problemas bioéticos aí, principalmente no que diz respeito à morte encefálica. Às vezes a família tem resistência em aceitar, e aí pede para não desligar o respirador, porque não acredita que o familiar morreu, e aí desliga, não desliga. Transfusão de sangue em testemunhas de Jeová, também é um clássico da bioética, não sei se vocês já encontraram com essa situação. Chega um paciente que você sabe, é ciente de que ele é testemunha de Jeová, de que ele não quer receber a transfusão de sangue, mas que você sabe que aquela transfusão vai trazer benefícios e diminuir o risco de morte. E aí, transfunde, não transfunde? E se a gente estiver falando uma situação de emergência? Transfunde, não transfunde? Se a gente estiver falando de crianças, né, que os pais são testemunhas de Jeová e não querem a transfusão, qual que é a conduta, né, ética possível? Então, essas discussões também fazem parte aqui da bioética clínica. Alocação de recursos escassos. Vocês que trabalharam aí na linha de frente da pandemia, né, tiveram que escolher, colocar os critérios, né, de quais usuários que iam para o leito do UTI, quais usuários iriam conseguir o respirador, se passaram por essas situações e tiveram que escolher literalmente, né, quem vive e quem morre por conta de recursos escassos. Então, sim, estávamos diante de conflitos enormes dentro da bioética, né? A gente precisa estabelecer esses critérios, tem que ser critérios justos, e como a gente organiza estes critérios. A bioética pode ajudá-lo. Aborto também é um clássico dentro da bioética clínica, né? Eu acho que mesmo tendo uma lei que ampara o aborto legal, está longe de ser um assunto resolvido. Então, a gente precisa discutir mais sobre o aborto, sobre as questões do aborto, sobre as questões de início de vida, né? Quando a gente considera que a vida se inicia? É assim que o espermatozoide fecunda o óvulo? É assim que se implanta no útero, na nidação? É quando começa a aparecer os primeiros sinais de atividades nervosas? É quando nasce? É quando aquele indivíduo toma consciência? Então, é só depois que nasceu? Enfim, são questões do início de vida, né, que a gente precisa debater com mais profundidade. E suicídio assistido, ortotanásia, eutanásia, distanásia são assuntos correlatos, né, temas correlatos que sempre caminham lado a lado, mas que têm conceitos distintos. Então, também precisamos refletir sobre o final de vida, né? É ético a gente interromper uma vida? Mas também é ético a gente assistir ao sofrimento prolongado de um indivíduo, né? Então, qual que é a nossa posição diante de casos assim? Então, a bioética vai lidar com essas situações e ela vai trazer mais perguntas do que respostas, como vocês podem ver. Eu lancei aqui várias perguntas e reflexões, e eu acho que o papel inicial da bioética é esse, é fazer a gente parar para pensar diante desses casos, né? Pode passar o próximo slide, por favor? E aí vocês devem estar me perguntando, depois que eu apresentei esse monte de temas polêmicos e cheios de problemas éticos, de que leveza que eu estou falando no título da apresentação, né? Eu falei que vai ser a leveza da bioética na prática profissional, mas esses temas não tem nada de leve, né? A gente vai falar de eutanásia, de aborto, vai falar de quebra de privacidade, enfim, de comunicação de más notícias, são temas pesados e que a gente sabe que são cheios de conflitos. Mas a leveza que eu estou falando é essa, que encarar a realidade da bioética vai doer? Vai doer, assim como nessa charge aqui inicial. Olhar para esses temas dói, que são assuntos
controversos, são assuntos polêmicos. Mas a gente precisa parar para olhar para estes problemas. Por quê? Porque o negar esses assuntos, né, que essa outra charge aqui da fila da mentira é reconfortante. Se a gente nega esses assuntos, claro, a curto prazo pode ser maravilhoso. Você está ali, passa um pano aqui numa situação de conflito entre os profissionais, passa um pano ali na situação de conflito com os familiares, finge que não viu, falou atravessado com algum usuário de saúde, tá bom, conseguiu contornar, recebeu um processo ali, conseguiu contornar, você vai levando a vida. Mas a longo prazo, a conta chega, né? Isso adoece. E não adoece só você, adoece suas relações com os usuários de saúde, adoece as relações profissionais, adoece toda uma estrutura de cuidado em saúde, da rede hospitalar. Então, isso precisa ser olhado, a gente precisa encarar a bioética. E é lógico que é uma verdade inconveniente, muitas vezes, porque ela dói. A gente vai... Quando a gente fala em bioética, a gente primeiro olha para os nossos valores. Eu vou falar de bioética, mas eu preciso primeiro entender qual a minha posição dentro de cada um desses temas, para eu entender a posição que se está discutindo, para eu entender o outro, né? Porque ele pode ter uma postura e uma conduta totalmente contrária à minha. E como que eu vou lidar com isso? E a bioética vem para trazer que é possível essa convivência harmônica com mundos opostos. A gente precisa aprender a conversar. Então, a bioética vai basicamente fazer isso, ensinar as pessoas a conversarem, a argumentarem e a trazer essa leveza. Porque quando a gente encara os problemas éticos, encara a bioética, a gente, a longo prazo, sim, traz essa leveza. Porque as nossas decisões, elas serão conscientes, então eu não vou levando a vida e tomando decisões sem pensar. Não, eu parei para pensar, eu refleti sobre a situação e eu conscientemente escolhi esse caminho por conta de tais e tais e tais argumentos. Então eu tenho argumentos. Quando a gente tem argumentos sólidos e a gente acredita naquilo, e a gente construiu aqueles argumentos com outras pessoas, isso te dá uma segurança. Isso traz essa leveza, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo. Pode ter alguns desvios de percurso, mas tudo bem. Estou preparado para encarar esses desvios de percurso. Então, é essa leveza a longo prazo que eu quero trazer, que a bioética traz, sim. Essa segurança nas relações. Eu acho que é disso que estamos precisando, né? Pode passar, por favor. Bom, e agora, em linhas gerais, vou fazer um breve resgate, né, da linha do tempo, da bioética, só para vocês entenderem em que momento nós estamos. Bom, a primeira vez que a palavra bioética apareceu, ela vem lá de 1926. Foi um filósofo alemão e que acharam, depois de anos também, não foi nessa época que conseguiram encontrar os seus textos, foi depois de umas décadas. E aí tinha lá já a referência à palavra bioética, né? E ele trazia a bioética relacionada com aquele conceito amplo de respeitar todo ser vivo como um princípio e fim em si mesmo. Então ele já pensava nas relações de todos os seres vivos. A bioética era essa disciplina que discutia as relações entre os seres vivos. Isso lá em 1926, mas não ganhou notoriedade. Aí veio dois marcos importantes, né, que é 47 e 64, que vem esses documentos, que é o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki. São documentos importantes para a ética em pesquisa. Eles foram elaborados depois da Segunda Guerra Mundial, depois das atrocidades que aconteceram, né, no Holocausto, com as pesquisas em seres vivos. E aí entenderam que era preciso um documento para tentar regular as pesquisas que iriam acontecer dali para frente. Então, na tentativa de regulamentar as pesquisas, né, eles colocaram, por exemplo, que precisava aprovar um protocolo de pesquisa, precisava ter o termo de consentimento livre esclarecido, precisava passar, dependendo da pesquisa, primeiro teste em animais, para depois testar em seres humanos, precisava de profissionais qualificados para aquelas pesquisas. Então, foram algumas tentativas de regulamentação da ética em pesquisa, né, no mundo. Eu digo tentativa porque a gente sabe que até hoje tem grandes infrações ainda, né, de ética em pesquisa. A ver recentemente, né, que tivemos um escândalo de ética em pesquisa. Então, a gente ainda tem que estar sempre atento, porque a ética em pesquisa, por parecer um pouco mais antiga que o Comitê de Bioética, que eu já vou falar, ela ainda assim tem que ter um olhar atento, tem que ter pessoas que conheçam e que saibam conduzir essas pesquisas para que ela aconteça de acordo com esses parâmetros esperados. E aí vem 1970 com Potter.
esse outro filósofo, esse sim, que deu notoriedade à palavra bioética. Ele lançou um livro que fala Bioética, Ponte para o Futuro. E aí, neste livro, ele falava que a bioética seria a ponte entre as ciências biológicas e a área de humanidades, que precisava haver esse diálogo, né? Era bem dicotomizado as disciplinas, bem fracionado, e a gente tem isso até hoje no nosso sistema educacional. A gente tem matérias, disciplinas, né, caixinhas, que muitas vezes não se conversam, e isso dificulta a formação. E é isso que ele trouxe no livro, que precisava haver um diálogo entre as ciências biológicas, né, e as ciências humanas. Precisava haver essa conversa para que a gente construísse um mundo mais justo e harmônico. Então, ele também falava dessa bioética mais ampla. E aí, caminhando um pouquinho na história, vem o relatório de Belmonte, que é 78, ele volta a resgatar princípios da ética em pesquisa, como eu disse, ainda não hoje também não está consolidado, mas lógico, caminhamos muito mais na ética em pesquisa, mas eles reforçaram os princípios de ética em pesquisa, colocando o princípio do respeito às pessoas, o princípio da beneficência, o princípio da justiça. E aí, estes dois outros filósofos aqui, Bichan e Childrens, aproveitaram esses princípios da ética em pesquisa e introduziram esses conceitos para a bioética clínica. Então, a bioética clínica, que é um ramo da bioética, que trabalha com ética em pesquisa, ele incorporou. Como eles participaram da discussão do relatório de Belmonte, né, eles estavam por dentro da discussão, eles só trouxeram estes princípios para a área da saúde e aí construíram a corrente, uma das correntes mais famosas da bioética, que é o principialismo. Que aí eles trouxeram o respeito, a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça, que são os 4 princípios fundamentais que eles colocaram para a bioética clínica. Então, isso vem em 1979, que é uma das correntes mais famosas da bioética. Aí que vem, tá vendo? A bioética clínica foi aí que surgiu, 1979, já no final da década de 80. Em 1993, que surgiu o primeiro Comitê de Bioética Clínica do Brasil. Então, no Brasil, isso é muito recente. Estamos ainda engatinhando, né, na formação de comitês de bioética, nem todos os hospitais têm, mas é por isso que eu fico muito feliz com a iniciativa, por exemplo, aqui do Glória d'Or, que a gente está na tentativa de implementar comitê de bioética. A gente sabe da importância de trazer esses assuntos à tona, né, à discussão. Então, ainda estamos engatinhando, mas muito felizes, porque sim, já temos muitos hospitais com comitê de bioética implementando. Então, é um processo, e é isso. Os Estados Unidos, que começou essa discussão lá com Bichan e Childrens, eles já têm isso consolidado, já tem quase 100% dos hospitais com comitê de bioética clínica. Mas para a gente aqui é tudo muito novo e novidade, então vamos conversando e construindo juntos. Pode passar, fazendo favor. E aí, como eu disse, a bioética, ela é um espaço, né, de diálogo, é um espaço para a gente conversar sobre os principais problemas éticos do nosso cotidiano, da nossa prática profissional, né? E aí, para a gente discutir, aprender a discutir esses casos, a gente sempre trabalha com dilemas, né? Falando pedagogicamente, o dilema, ele é visto como uma poderosa ferramenta porque ele vai te ensinar e te estimular a argumentar. O dilema trabalha com 2 ações extremas. Faz isso ou aquilo, e aí você justifica o porquê. Na prática, a gente evita trazer situações dilemáticas, que é isso, a gente evita trazer só 2 saídas, né? A gente precisa de mais saídas, porque as saídas extremas sempre vão ferir valores importantes, por isso que elas são extremas, né? Ou eu faço isso e perco tal valor, ou eu faço aquilo e perco tal valor. São valores que estão em conflito. Então, a gente evita isso na prática. Mas, pensando pedagogicamente, isso é bom para a gente estimular o raciocínio, estimular a argumentação. Por isso que sempre que falo em bioética, vocês vão ver alguns dilemas famosos. O dilema do bonde é o mais famoso. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se conhecem, mas é sempre interessante trazer para a discussão para vocês entenderem como que acontece a argumentação em bioética, né? Então, eu vou apresentar aqui o dilema, e aí vocês podem responder ali no bate-papo o que vocês fariam. Lembrem-se, dilemas, como são 2 situações extremas, não tem certo e errado, para vocês ficarem mais tranquilos na resposta, que é um espaço seguro, todo mundo está aqui para aprender, podem colocar o que vocês fariam
pensem, não tem certo e errado, por quê? Porque são situações extremas, então ganha quem? Quem argumentar melhor. Então vai do seu poder de argumentação, né? O que você vai justificar para escolher esse lado. Então é isso que a gente vai levar em consideração. Então sempre que falar de dilema, lembre-se disso, não tem certo e errado, e a gente precisa trabalhar a argumentação. Quando a gente fala de problemas éticos, que é isso que a gente tem no nosso dia a dia, né? A maioria são problemas éticos. Este sim, a gente não trabalha com duas possibilidades de ação. A gente coloca o máximo possível de possibilidades de ação e trabalha com curso intermediário. E é isso que a gente vai discutir na próxima aula, que é a deliberação, que é o que faz um comitê de bioética. Bom, então eu vou apresentar aqui o caso do dilema e vou deixar vocês responderem para a gente dialogar sobre o que a gente faz com esse caso. O dilema do bonde é um bonde que está vindo desgovernado, e aí você é essa pessoa aqui na alavanca. Se o bonde continuar seu percurso natural e desgovernado, ele perdeu o freio, né? Porque ele está desgovernado, não tem freio. Então, ele está desgovernado. Se ele continuar no percurso natural do trilho, ele vai atropelar e matar 5 pessoas que estão ali trabalhando no trilho. Não dá para você gritar avisando que sai daí, não dá. Entendeu? Não tem essa possibilidade. Está longe, distante, não vai dar tempo. E aí, se você puxar a alavanca, você consegue desviar o trilho e lá só vai ter uma pessoa trabalhando no trilho e aí, fatalmente, vai matar essa pessoa. Então, rápido, o que vocês imaginam? Puxa ou não puxa a alavanca? Deixa eu tentar olhar aqui no chat de novo. Se tem alguém com a resposta já na ponta da língua. Vamos ver. Puxa a alavanca. Desvia, desvia, puxa a alavanca, puxa a alavanca. Isso. A maioria desvia, sim. Puxa a alavanca. Essa é a resposta mais votada. Geralmente, quando a gente discute o dilema do bonde, a maioria desvia, sim, e puxa a alavanca para matar apenas uma pessoa. E aí, só para a gente complicar um pouquinho o nosso raciocínio, né, e isso é bom para estimular vocês, se essa única pessoa trabalhando no trilho é uma pessoa que você ama muito, isso vai interferir na sua decisão? Pensa lá, alguém que você ama muito, está trabalhando nesse trilho, e aí você puxou, o trem está vindo, se você puxar a alavanca, vai matar essa única pessoa que você conhece e ama muito. Mudaria de decisão? Não mudaria? Respondam aí. Continua puxando a alavanca ou não puxa a alavanca? Puxa a alavanca? Ou mudaria? Não puxa mais a alavanca, né? Não puxa, não puxa, não puxa. Isso. A maioria, então, mudaria de ideia se está pensando naquela única pessoa, mas que é uma pessoa conhecida e que vocês amam. Tá, então vamos agora pensar em uma outra situação. Se ali, né, no trilho, as 5 pessoas que estão trabalhando no curso natural do trem desgovernado são os 5 maiores criminosos da sua cidade. E ali, no outro trilho sozinho, é a pessoa que você ama muito. Isso faz diferença para vocês mudarem de opinião? Porque vocês tinham deixado de puxar a alavanca para a pessoa querida. Mas agora, sabendo que tem 5 criminosos ali, faz diferença? Puxa a alavanca, não puxa a alavanca? A primeira resposta que a maioria deu foi que puxaria a alavanca, mataria 1 ao invés de matar 5. Agora eu estou dizendo que são 5 criminosos. Faz diferença ou não? Vocês continuam puxando a alavanca e matando 1 ao invés de 5 criminosos? É essa a pergunta. O que vocês acham? Então não faz diferença. Puxa a alavanca, então, e mata 1. Ok, alguém mais? Não puxa. Faz diferença, tá. Então é só para vocês entenderem que a discussão bioética, ela é assim, cheia de fatores que a gente precisa levar em consideração. Ela não é simples, né? Só puxa a alavanca ou não puxa. São 5 pessoas, 1 pessoa. Não é simplória. A discussão bioética ela é sempre muito complexa. A gente sempre precisa entender todos os fatores envolvidos. Então, precisa saber
quem é aquela pessoa. Precisa saber, não estou dizendo que isso vai interferir na sua decisão, mas que isso, as pessoas precisam estar cientes do máximo de fatos. A gente vai falar sobre isso também na próxima aula. A gente precisa saber dos fatos envolvidos, né? Quem são essas pessoas, como são, o que fazem. Enfim, quanto mais fatos a gente tiver de determinada situação, isso vai ou não ajudar a nossa argumentação. Por exemplo, vocês falando ali, eu puxo a alavanca para matar 1 ao invés de 5. Se a gente pensar numa escala maior, se fossem 1.000 pessoas contra 5.000 pessoas, faz diferença também? Continuaria puxando a alavanca para matar 1.000 ao invés de matar 5.000? Se o número aumenta, isso é mais difícil decidir, não é? Então, são essas questões que a gente precisa sempre trazer dentro de uma discussão na área da bioética. A resposta de vocês traz uma argumentação utilitarista. Essa é uma outra corrente da bioética, também muito famosa e muito utilizada, que é isso, a gente calcular o maior benefício para o maior número de pessoas. Então, a resposta inicial foi, eu puxo a alavanca porque eu estou poupando a vida de 5 pessoas ao invés de 1. Então, no cálculo, melhor 5 pessoas sobreviverem do que 1. Então, o utilitarismo ele vai fazer esses cálculos, e a gente usa muito decisões utilitaristas no nosso dia a dia, que às vezes a gente não dá nome aos bois, né? Mas é isso. Quando a gente calcula, quando a gente vai decidir, por exemplo, de recursos escassos, quem vai internar, quem que vai para o leito da UTI, eu estou calculando quem tem mais chance de sobrevida, quem tem mais qualidade de vida após a internação, são cálculos. E tudo isso são argumentos utilitaristas, que vocês precisam conhecer, que a gente vai discutir um pouquinho na próxima aula também, para deliberar. A gente precisa saber os prós e os contras dessas teorias, né? Dessas teorias que vão embasar a construção do nosso argumento. Eu falei que a corrente utilitarista ela é bastante utilizada, mas a gente precisa saber também quais são as falhas de utilizar o utilitarismo, né? Então, por quê? Porque aí, quando a gente tiver uma discussão de bioética, se a gente não sabe onde estão as nossas falhas, a gente consegue argumentar em cima delas, né? Não consegue defender os pontos de vista, porque se o outro identifica essa falha, pronto, ele quebrou nosso argumento e a gente fica sem a resposta, o contraponto. Então, a gente precisa conhecer as teorias, ver qual encaixa melhor para cada situação, porque tem isso. Não adianta, beleza, gostei do utilitarismo, vou sempre utilizar. Não, para cada caso, uma corrente ética vai ser melhor do que outra. Então, a gente precisa conhecer as correntes que vão embasar nossa argumentação para melhorar o uso delas. Então, para esse caso, melhor usar o principialismo. Lembra do Bichet e Childress? Daqueles filósofos que fizeram o respeito à autonomia, maleficência, não maleficência, beneficência, o princípio da justiça. Então, esse é o principialismo. Para esse caso, melhor usar o principialismo. Consigo aqui argumentar de acordo com esses princípios, qual que eu estou ferindo, qual que eu não estou. Não, para esse caso, melhor usar a corrente utilitarista, tem a ética do cuidado, tem a ética das virtudes, do caráter, enfim, a gente tem outras correntes que a gente pode trazer na próxima discussão, para vocês conhecerem e ajudá-los a embasar essa argumentação. Bom, aqui no meu bate-papo não tem mais pergunta, mas vocês podem abrir para perguntas também, viu, pessoal? A princípio, o que eu queria trazer da discussão bioética é isso. Aqui. Aí vocês podem perguntar o que vocês ficaram na dúvida, como conduzir, o que esperar. A ideia era essa, trazer um pouquinho, o tempo é rápido, é curtinho, mas a ideia era trazer um pouquinho desse mundo fascinante da bioética, que eu acho, e é um caminho sem volta depois que vocês entram para esse mundo reflexivo e dialógico, mostrar que é possível um diálogo entre as partes diferentes, mostrar que a gente pode trazer esses problemas éticos para a luz da nossa discussão e caminhar da melhor maneira possível, encontrar uma saída. Assim. A gente não fala em consenso na bioética, porque é muito difícil o consenso entre partes de perspectivas diferentes. Eu acho que a bioética não é para ter um consenso, porque a gente precisa de pessoas que pensam diferente dentro de um comitê, porque a riqueza da bioética é justamente essa pluralidade. É eu saber entender a minha opinião, os meus valores, e eu saber ouvir o outro que tem uma visão totalmente oposta e a gente construir um caminho intermediário, né? Um caminho prudente, intermediário a essas perspectivas. A bioética é isso, ela vai trazer
esse meio termo, esse diálogo, esse respeito na discussão. E é por isso que eu acho ela tão importante dentro dos casos, né, da nossa prática profissional. É isso, queria agradecer. Lumaira, vamos deixar o pessoal ver se faz alguma pergunta. Eu tenho certeza que tem muitas. Vamos dar um tempinho. Eu queria fazer um comentário e te parabenizar, porque foi fantástico, né? Foram poucos slides, mas com muito assunto, né? Eu aprecio muito esse tipo de apresentação, onde você consegue trazer as palavras logo no início, quando você fez aquele jogo de palavras, e foi muito, muito feliz, né? Eu queria fazer um questionamento aqui para você, talvez seja até motivo da gente discutir nas próximas aulas, né? E eu aprendi uma certa vez, né, uma professora minha de marketing, ela estava explicando ética, não bioética, mas estava explicando ética, dizendo que ela existe onde a lei não regula, né? Então, assim, aquilo que a gente tem lei, vamos usar a lei, é mais fácil talvez quando existe a lei. Onde a lei não alcança, a gente tem a ética, né? No nosso caso da bioética, a gente está muito envolvido com isso o dia inteiro e a gente às vezes não se dá conta, né? A gente anteontem, a gente teve aqui uma discussão, nós estamos falando casualmente agora de plano de desastres para o hospital, e a gente ensinou que numa situação dessa de desastre, a gente tem uma escolha dessa, como você citou, utilitarista, né? Ou seja, para salvar o maior número de pessoas, como no caso do bonde, a gente vai priorizar aquelas que têm maior chance de sobrevida. Numa situação de múltiplas vítimas, é muito comum pensar dessa maneira. E em medicina, nós pensamos muito assim também. Eu acho que é difícil, não consigo encontrar exemplos que não sejam muito assim, né? Mas eu queria que você talvez me trouxesse um pouquinho mais à luz a questão dessa fronteira entre a lei e a bioética. Isso deve ser um assunto muito comum no teu dia a dia e nas nossas discussões. Sim, ótimo ponto, Marcelo. A gente precisa esclarecer que para a gente falar de bioética, não necessariamente a gente precisa falar só de leis, de regras, de normas, porque senão a bioética ficaria muito simplória. Já tem a lei estabelecida, pronto, vou seguir a lei. Isso resolveria todos os nossos casos. E a gente sabe que com as leis a gente não resolve os problemas bioéticos em si. Porque a bioética ela transcende a lei, né? Ela está acima da lei. Ela traz outras questões que a lei não resolve. E é interessante a gente destacar que para o Comitê de Bioética a gente precisa sim a presença de alguém do jurídico, mas não porque ele vai trazer essas questões legais para a nossa discussão logo no início da discussão. A presença do jurídico é interessante para quando a gente já discutiu, para a gente vai equilibrar a decisão que a gente deliberou com as leis. Então, é no final, para a gente ver se está de acordo com a lei, se não está, porque, lógico, a gente não pode agir também fora do que está pactuado nas leis. Mas ela não pode vir atravessando as nossas discussões lá no início. Calma aí, pera, a lei pode, não pode? Ah, não pode, então tá bom. A questão do aborto é um exemplo que eu disse, tem lei para o aborto legal, mas isso resolve nossos problemas? Vira e mexe tem discussão, até entre o aborto legal, de que isso não é feito da maneira como deveria ser feito, e aí, enfim, toda uma discussão traz todo um conjunto de valores envolvidos ali, e que tem uma lei e que não resolve, ela é insuficiente. Então, a bioética, ela transcende as discussões de lei. A gente vai sempre, sim, atravessar essas leis, porque elas estão ali permeando nossa prática profissional, mas não é essencial para a discussão. A gente precisa transcender as leis e depois, só na hora que a gente encontrar um curso intermediário, na hora que a gente for finalizar a nossa decisão, a deliberação, que a gente vai ali balançar para ver se está de acordo com a lei ou não. E se não tiver, a gente vai discutir o que é possível fazer para que isso fique de acordo com a lei. Entende? Ela vem como um plus. E ela não vem como solução, como saída. Não vem. Porque se a gente entender isso, pronto, já é um passo para a gente conseguir a abertura para o diálogo. Porque senão o diálogo se encerra na resolução da lei. Olha, é isso, não pode. Olha, não pode entrar horário de visita depois de tal. Mas aí você vai ouvir a história daquele caso específico, daquela mãe que tal horário não conseguiu. Se a gente for cumprir a lei, pronto, não tem problema ético nenhum. Eu falei que não pode, não pode. Mas se a gente ouvir, dar espaço para o outro, a gente vai ver que ali pode ter algum problema e que a gente vai precisar ouvir aquela situação e abrir uma exceção, enfim. E aí a discussão entra aí, da bioética.
Muito bom. Lumaira, a gente tem aqui uma questão pela Cecília, é, questões relacionadas à não maleficência. Acredito um ponto importante na terapia intensiva, quando encontramos dificuldade de compreensão na família, na terminalidade e estamos prolongando o sofrimento. Ela pergunta se você poderia falar um pouquinho sobre. Sim. Esse também é um grande tema para a gente aqui na bioética. A próxima aula, acredito que a gente pode trazer um caso sobre isso, que é a terminalidade, né? Eu acho que ela é mais viva em a maioria das práticas de vocês. Por exemplo, o aborto, nem sempre todo mundo entrou em contato com um caso assim. Mas caso de fim de vida, terminalidade, conflito de conceito com a família, né? Essa questão de se está na terminalidade, não está, se entra com paliativo, não entra. Enfim, de como fazer essa transição e essa comunicação. Eu acho que a gente precisa, sim, abrir essa conversa. E a gente... Olha, eu resumo, um grande resumão do que a bioética clínica vai ajudar é essa comunicação. Porque se a gente for ver as questões de terminalidade, você colocou aqui, ó, da dificuldade de compreensão da família na terminalidade, tudo isso a gente consegue resolver com um bom diálogo. Só que parece simples eu falando assim, e eu sei que não é simples, porque o bom diálogo precisa de eu entender os meus valores enquanto profissionais, para eu tratar a terminalidade, né, do que eu acredito enquanto terminalidade de vida, eu levar em consideração e respeitar os valores da família e os valores daquele usuário de saúde, porque ele também tem seus valores que pode ser diferente da família. E aí que vira uma complicação, se todos os valores são distintos, né? Então a gente precisa de um bom diálogo, de uma boa conversa. E aí a dificuldade é essa, né? De como trazer esses assuntos. A gente não sabe falar sobre morte, a gente não foi formado para falar sobre morte. Tá aí um caso recente, né, da estudante de medicina que banalizou a morte, enfim. A gente não consegue lidar com esse assunto ainda. Então, quando a gente tem que falar para o familiar isso, tratar da morte com o familiar, de um ente querido, a gente pensa, poxa vida, como eu vou falar para a mãe desse rapaz que ele está na terminalidade, que ele vai morrer? É um assunto delicado. Então, a gente não consegue se expressar de maneira clara e assertiva. A família também, às vezes, não consegue colocar isso para fora, de dizer, olha, eu não queria que ele morresse, ou olha, eu aceitei que ele já morreu. Enfim, é difícil as pessoas assumirem essas posições, né? Então, a bioética, ela traz esse espaço, né, que tem que ser criado entre os seres humanos, né? Esse espaço sincero, franco de diálogo. Todo mundo está ali para fazer o melhor para aquele usuário de saúde. Então, se esse espaço é sincero e a gente está pensando no bem comum, eu quero cuidar bem desse usuário, no familiar, a gente entende que está na sua melhor intenção, cuidando também do familiar. Então, deveria ser um espaço franco de diálogo. E eu acho que a bioética pode trazer uma riqueza muito grande nessa conversa. E aí a gente vai trazer a argumentação da não maleficência, porque sim, se a gente está tratando de terminalidade, a gente está usando terapias fúteis, né, que não precisariam, a gente vai usar a argumentação de não maleficência, né, de que não precisaria, então entraria sim na nossa argumentação, na nossa conversa. É lógico que a conversa com o familiar é em outra linguagem, né, uma linguagem mais acessível a eles, mas numa linguagem de deliberação, a nível comitê de bioética, a gente vai sim usar os princípios, e a não maleficência vai entrar nessas discussões. Muito legal. Bom, lembrando a todos, então, na próxima semana, na quinta-feira, às 17 horas, o nosso próximo encontro. Vai ser um pouco diferente, a Lumaira vai fazer uma dinâmica de grupos, a gente vai dividir a turma em alguns grupos pequenos. Então, quem está assistindo pelo YouTube, né, durante a semana, tente participar ao vivo na próxima quinta-feira, às 17 horas. Muito obrigada, pessoal, por esse espaço. Estou aqui para o que vocês precisarem. Marcelo, seu áudio está fechado. Desculpe. Lumaira, queria mais uma vez agradecer. Tá? Eu acho que tem uma coisa que você falou várias vezes aí, né? A palavra que você usou é aprender a discutir, né? Aprender a conversar, de gastar esse tempo. Né? Eu acho que o que a intenção nossa, eu falei isso bastante com a Lumaira, é a gente conseguir configurar um comitê de bioética nosso, né? Mas para fazer isso a gente precisa aprender, tá? Então nós estamos no caminho e você, Lumaira, está ajudando a gente nisso com certeza. Fico muito agradecido, tá? Mais alguma coisa, Bruno? Não, só isso.
Obrigado a todos. Obrigado, Lumara. Tá? Obrigado, Lumara. Até a próxima semana.